várias visões diferentes. E isso é o que vai fazer a diferença na psicanálise. Porque quando... Fica nesse meio. Tem um X ali, ó. Ah, obrigada. Na verdade, fica um pouquinho pra cá. Não, vocês decidem. Tá. Um pouquinho pra cá. Tá vendo? Vocês decidem. O que eu vejo? Se a gente tivesse pensado, né, igual o Freud quando chega, traz a teoria e faz, se ninguém nunca tivesse tido um pensamento diferente dele, a gente não teria a amplitude das coisas que a gente tem hoje. Então, muitas vezes, o que a gente vai trazer aqui, aliás, muitas não, tudo aquilo que a gente está trazendo aqui, tem a nossa visão. Tem aquilo que eu estudei, eu trouxe e eu entendi. O que não leva a vocês acharem que é uma lei absoluta. Se você não concorda, pesquise. Mas não é simplesmente bater boca, eu não concordo. É estudar, trazer outra coisa, um questionamento lógico em relação daquilo. Eu penso diferente, mas olha aqui, baseado nisso e nisso e nisso. Que eu acho que essa é a amplitude que a psicanálise pode trazer pra gente. Né? E aí, quando veio essa questão da cobiça, né? É só apontar? Aqui? Não, é embaixo. O último. É o fala. Quando eu pensei, né, no tema, a gente trouxe a questão do tema da cobiça, a gente pensa, uma das coisas que não tem como a gente não pensar, é exatamente que ele faz parte desses 10 mandamentos, de uma regra, né? Então, uma parte, né, da Bíblia fala: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Lembrando que dentro de uma cronologia, né, vamos trazer assim, foi... Vocês estão mexendo aí. Vai falar só eu. Essas são as questões dos 10 mandamentos. E aí eu queria trazer o primeiro de todos, que fala: amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. E aí vem, né? Não podemos esquecer que tem um aqui bem logo depois, assim: honrar pai e mãe. E não cobiçarás, tá aqui também. E aí, o que eu queria trazer para vocês? Quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, aqui nós estamos falando no contexto bíblico. Vamos trazer agora para o contexto psíquico. Quem é o nosso Deus psíquico? Uma pergunta para vocês: quem é o nosso Deus psíquico? Não, acho que alguém falou isso. O seio. O seio é o nosso Deus psíquico. Então, quando a gente fala, né, vamos entender um pouquinho o que é essa lei psíquica. Né? Para Lacan, a lei psíquica é uma estrutura simbólica que regula o desejo. Impõe proibições, organiza a vida psíquica do sujeito. Ela opera através da interdição do gozo, da imposição de limites, que organiza o desejo em torno da falta tão dita aqui o tempo inteiro, várias vezes, né? A figura do nome do pai é central nessa estrutura, pois é ele que introduz a proibição fundamental, o incesto, e coloca o sujeito dentro da ordem simbólica. A lei psíquica, portanto, não é algo que simplesmente limita ou reprime o desejo, mas é aquilo que constitui e o mantém em movimento. Ela organiza a vida psíquica em torno da tensão entre a proibição e o desejo. E sua função é garantir que o sujeito continue a desejar, mesmo que nunca possa alcançar plenamente o objeto do seu desejo.
Então, quando a gente fala que a lei psíquica, né? O que esse seio, é esse Deus psíquico, aonde ele organiza, por que a gente busca ele o tempo inteiro? Né? Aí a gente volta lá no primeiro mandamento: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Entende? Por isso que esse Deus psíquico, que é o seio, é o que vai fazer essa questão com a gente de buscar ele acima de todas as coisas. É o que vai fazer, influenciar nessa busca incessante de algo que a gente não sabe nem o que é. Esse termo, das Ding é um termo que Freud usou, e que Lacan também se aproveita de das Ding. Gente, das Ding, se você procurar no Google, vai estar escrito assim: a coisa. Não tem definição. Não tem definição. Por quê? Quando Lacan se apropria do termo das Ding, ele está reformulando uma ideia freudiana, a de que existe um ponto no psiquismo, que é pré-linguístico, que está além do princípio do prazer e que está relacionado às experiências mais arcaicas de vida e morte. A coisa é algo que buscamos continuamente, mas que nunca podemos realmente conhecer ou possuir. Ela é, em certo sentido, um vazio que nos move, que estrutura nossos desejos e, portanto, nossa relação com o mundo. A coisa, gente, essa coisa que a gente, acho que até alguém usou essa expressão, que também não sei se foi do Dr. Cristiano, né, que foi de virar e falar assim, sabe quando a gente vira e fala assim: tô a fim de comer uma coisa? Mas não sei o que é. Eu não sei se é de doce, se é de sal, se é quente, se é gelado. Eu quero alguma coisa. Porque a gente não consegue definir o que é essa coisa. Porque se eu chego a uma definição do que é a coisa, e eu tenho ela deixou de ser a coisa. Essa busca incessante da gente com o desejo, vamos trazer de uma forma aqui, né? Vamos pensar. Se eu tenho o desejo de comer pudim, depois do almoço, muita gente comeu doce depois do almoço aqui, tudo bem? O que acontece? Assim que eu comi, o desejo passou. O desejo se torna outro. Por isso que nós sempre estamos buscando algo. Porque sempre a gente quer a coisa. Isso aqui é um texto que está no Seminário 7 de Lacan. A lei, ele, no texto, tá? Está escrito. É a lei, a coisa? De modo algum. Mas eu não conheci a coisa senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Foi a coisa, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as concupiscências. Porque sem a lei, a coisa estava morta. Quando eu estava sem lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o mandamento, a coisa recobrou a mim e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte. Porque a coisa, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele fez-me desejo de morte. Apesar desse texto estar dessa forma no Seminário 7 de Lacan, pastores de plantão, aonde está esse texto? Porque isso aqui está na Bíblia.
Ele só trocou a palavra coisa pela palavra pecado. Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 10. E só um detalhe, que coisa era essa que trocou pela palavra pecado? O que foi oferecido? Exatamente. Ser igual A Deus, né? Exatamente. Que coisa, né? Essa busca pela coisa, né? E aí na Bíblia está escrito, né? Que diríamos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. E, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. E o mandamento que opera para a vida, achei eu que era para a morte. Pode falar. Fala no microfone, Geraldo, para as pessoas falarem. Só uma coisa interessante dessa passagem, que ele está pondo aí lei e pecado, né? Uhum. Graça e verdade. E se a gente for voltar, a lei ela veio quando o povo estava indo para o exílio, saindo do exílio. Saindo do exílio. E antes existia, e não tinha a lei, mas tinha um relacionamento. Então, na realidade, aonde o relacionamento falha, a lei entra. Exatamente, fantástico. E precisava, olha que interessante quando o Dr. Jean trouxe essa colocação. Pensa comigo. Quando a lei é introduzida para um povo que vivia de uma forma escrava, aonde ele já vivia debaixo de uma outra lei, mas que não era a lei de Deus, ele sai para o deserto, ele precisa ter limite, ele precisa ter lei. Pode falar. E é tão interessante que ele precisa ter limite de ter lei, que na realidade a primeira proposta de Deus não foi a lei, foi o relacionamento. Exatamente. Só que como não rolou, Veio a lei. tem que ter a lei. E se a gente trazer para a nossa vida psíquica, o que rola primeiro? O relacionamento. E aí a lei precisa ser introduzida. E aí é engraçado porque quanto mais a gente tem leis, mais a gente tem pecado. Porque quanto mais eu viro e falo que não pode, mais eu quero. Por quê? Agora não vai entender. Nesse texto que tem esses negócios, chama da Lei Moral no Seminário 7 de Jacques Lacan. Você vai entender porque vem uns filósofos aí, tá? Bom que você me ajuda. Ele faz uma análise detalhada da relação entre a moral kantiana, eu vou falar depois quem é Kant, e a filosofia libertina de Sade, explorando a questão do gozo e da moral. Ele propõe uma comparação entre Sade e Kant, representando lados opostos, mas complementares, de uma mesma estrutura ética, especialmente em relação à função da lei e a sua ligação com o gozo. Só para vocês entenderem, Kant, o filósofo, ele cria um texto que é Crítica da Razão Prática. É um texto, né? Um livro. Eu vou dar um resumo do que propõe, tá? Em Crítica da Razão Prática, propõe que o sujeito deve agir de acordo com o imperativo categórico, que é a lei moral universal. Essa lei não leva em consideração os desejos, as consequências da ação, mas sim o dever. Ou seja, agir por respeito à lei moral. O sujeito kantiano, então, é aquele que age moralmente quando obedece a essa lei sem se deixar influenciar por inclinações pessoais e interesses. Já ele traz o outro filósofo, Sade. Na verdade, o nome dele não é esse, mas ele é conhecido como Sade. Marquês de Sade. Ele escreve A Filosofia na Alcova.
é uma obra, né, que desafia as convenções. Gente, você acha que você viu bem 1800, bem lá antigo, ele escreve. Gente, ele foi preso quando ele escreveu esse livro. Ele ficou, não sei se 15 anos preso, sem nenhuma. Ele não fez nada, ele só escreveu o livro. Na época, né? Por quê? Ele desafiou as convenções morais, sociais do seu tempo, celebrando uma visão radicalmente amoral da vida, onde o prazer e a liberdade individual são os valores supremos. É um texto transgressor que continua a ser controverso por uma mistura de erotismo extremo e filosofia libertina. Então, para a época, foi um livro que falava de coisas, contava histórias, trazia muitas questões que trazia. Então, o que aconteceu? Lacan traz as duas questões. Dado o texto, ele traz. Na mesma época, nós temos Kant e Sartre. Kant vira e fala: temos que ser aquela pessoa que obedece à lei e esquece que tem o desejo. Sartre vira e fala: esquece a lei, vive só do desejo, deixa o id solto, faz o que você quiser. Isso é um detalhe. E aí Lacan faz o seguinte, que a comparação que Lacan faz entre Kant e Sartre é uma forma de revelar a complexa relação entre lei, gozo e moralidade. Kant representa o lado da obediência à lei e do gozo, encontrado no dever moral, enquanto Sartre personifica o lado da transgressão e da busca pelo gozo ilimitado. No entanto, ele mostra que ambos estão ligados por um ponto em comum: a relação com a lei e o desejo. Mesmo que seja de um lado ou outro, mas essa relação, e os dois questionam a relação da lei e o desejo. Ao trazer essa comparação, ele sugere que não há uma oposição simples entre moral e imoralidade, entre dever e prazer. A lei para Lacan não é simplesmente algo que reprime o desejo, mas é também aquilo que o estrutura, seja na obediência, como Kant, seja na transgressão, como Sartre. A impossibilidade de atingir o gozo absoluto é o que revela o papel fundamental da lei na vida psíquica e no desejo humano. E aí vamos entrar agora. Não cobiçarás é o ápice da relação entre o desejo e a lei. Na visão de Jacques Lacan, a cobiça, assim como qualquer outra manifestação do desejo, está profundamente enraizada na estrutura psíquica do sujeito com relação a deste outro, ou grande outro, né? Entendido como na estrutura simbólica da linguagem, da cultura e da lei. A pessoa que cobiça é movida por dinâmicas inconscientes relacionadas à falta. A constituição do desejo e a maneira como esse desejo se organiza em torno de objetos inatingíveis e idealizados. Outro aspecto importante para a gente entender também, muito legal, é que Lacan aborda a relação entre a cobiça e o gozo. O gozo, ele está relacionado a um prazer que ultrapassa o limite do prazer comum e pode até se transformar em sofrimento, né? Sofrimento no geral. Muitas vezes, o que o sujeito cobiça é uma forma de gozo que ele acredita que o levará a uma satisfação plena, mas que acaba resultando em frustrações ou dor, porque esse gozo absoluto é inatingível.
Quando ele traz essa comparação de quanto nós somos, aqui todo mundo já disse, né, do quanto a gente busca esse Deus psíquico, esse desejo absoluto, estar no vazio que a gente não entende. E aí ele traz essa comparação, porque quando a gente vira e fala assim, né, quando a gente fala do perverso, que ele não, como diz, ele ultrapassa a lei. Ele não aceitou ela. Concorda? Mas, de certa forma, a lei também regeu ele, mesmo que seja a falta dela. Como que é importante a gente entender esse equilíbrio? E o que torna um sujeito cobiçador? No início da vida, a criança está profundamente conectada ao desejo da mãe, da figura materna, né, gente? Quando a gente fala de mãe, é papel. A mãe é vista como o outro primordial, a fonte de cuidado, nutrição e afeto. Isso aqui, o Dr. André me trouxe muito bem, a gente sabe que é quando essa relação acontece, quando não acontece, né? No entanto, a criança não é o único objeto de desejo dessa mulher. Ela tem seus próprios desejos, que podem estar voltados para outras pessoas ou para objetos fora da relação mãe e filho. Isso cria, desde cedo, uma sensação de falta na criança, pois ela percebe que não é capaz de preencher completamente o desejo da mãe. Porque como que essa criança se sente? Quando ela percebe que ela não é o desejo total dessa mãe, ela começa a se mover para ser o desejo total dessa mãe. Ela tem que dividir, né? Exatamente, ela tem que se frustrar, né? Na verdade, ela precisa entender que existe. E ela vive nessa busca pelo olhar, pelo desejo dessa mãe. Que pode, se ela fez uma questão de uma mirada e essa criança sentiu, mas se ela não sentiu, se ela busca esse desejo, porque essa mãe, gente, é uma mulher, ela tem outras questões, ela tem outras obrigações, ela tem uma vida. E ela precisa ter essa vida. Este é um ponto central na formação da cobiça. A criança aprende, desde cedo, que há algo faltando, que ela não é suficiente para preencher o desejo do outro, a mãe. Esse outro, a mãe. Isso gera o desejo de obter aquilo que o outro deseja. Ou seja, a criança começa a cobiçar aquilo que ela acredita que o outro, a mãe, o pai, a sociedade, valoriza e deseja. Simplificar. Ela entende que ela precisa ser ou ter aquilo que o outro deseja. Porque se ela não tiver aquilo que o outro deseja, ela não completa esse outro. Tudo na psique, porque a gente nunca vai completar o outro. E aí, ela começa nessa busca de gerar esse desejo. O que eu quero? O que eu vou ter? O que essa mãe? O que esse pai? O que essa sociedade? O que a escola? O que as redes sociais? O que estão me cobrando que eu tenho para oferecer? E aí, durante, isso lá no início, tá? Durante o complexo de Édipo, a criança entra em contato com a lei simbólica, que é a estrutura, que é introduzida na figura do pai. Quando a gente fala que é introduzida, gente, porque quem castra? A mãe. A mãe. Então a mãe só castra, o pai só entra se a mãe autorizar. Se a mãe não autorizar, o pai não entra. Porque eu vejo hoje, claro que a gente tem, né, é óbvio, e é o que a gente tem falado, a doutora Janice falou muito bem, a gente está vivendo essa falta dos homens, a falta da masculinidade. Mas por quê? Porque a gente está com excesso de mulher, de mãe. Entende? Esses dias eu não sei onde eu estava escutando, gente, a gente está com falta, essas crianças estão dando problema, porque
porque é falta de pai, os pais não estão presentes, os homens não participam. Eu caladinha só pensei, mal sabia elas que isso é excesso de mãe. Porque para esse pai tomar um lugar e se posicionar, essa mãe tem que deixar. É aquele verdadeiro toma pro filho é seu. Exatamente. Gente, quantas mães eu conheço, a gente entra na maternidade, né? Quantas mães eu conheço que os filhos já estão grandes, eu estou falando de bebê não, gente. Estou falando dos filhos tão grandes. Você me fala assim, vamos viajar, né? Aí eu vou deixar os meus meninos com quem? Eu falei, uai, com o pai, que festa, né? Quem sabe? Quem vai olhar e falar, deixa eu te contar. Você fez com alguém, filha, que também pode olhar. Entende? Mas aí você vê que não é uma dificuldade da criança. Eu vejo, né, às vezes a gente vira e fala assim, ah, fulano, você vai dormir fora de casa? Aí a mãe vira e fala assim, ah, a criança não dorme sem mim. Agora você que não dorme sem ela, né? Mas tudo bem. Por causa dessa carência, desse vazio da mãe, ela faz essa questão com a criança. Então essa lei, ela só vai ser introduzida no complexo de Édipo se essa mãe deixar. Se ela não deixar, o pai não entra. A lei não entra. Isso é muito sério. E aí vocês estão vendo aí o que um pouco antes vocês escutarem o que acontece quando essa lei não existe, né? Então, a lei simbolizada que introduz a figura do pai ou a função paterna, que pode ser representada por qualquer figura de autoridade. O pai representa a proibição e a interdição. Ele impede que a criança se torne o objeto exclusivo do desejo da mãe. Esse momento é crucial, pois é quando a criança aprende que existem limites para o seu desejo. Se a gente for pensar tipo numa ordem, isso aqui vai estar entre os 3, 4, 5 anos de idade. Porque essa criança, ela começa a entender que existem limites. Porque quando o bebê está dentro da casa, é uma majestade o bebê. Ele manda e desmanda. Porque a hora que ele chora, a casa inteira acorda. Ele move a casa. Né? E é bonitinho demais. Já que eu vou falando, a menina dele é a coisa mais linda mesmo. Pode se sentir assim, porque ela é linda mesmo. Pareceu com a mãe. Entende? E aí, por exemplo, se ela chora, minha filha, o Jean e a Alice vai parar na hora, assim, ó. Só que com o passar do tempo e com essas introduções, não só quando ele fala aqui, tá vendo? Ó, com a função que pode ser representada por qualquer figura de autoridade. Essas figuras de autoridade pode ser quando ela vai para a escola, que alguém coloca esse limite. Agora você não pode brincar, agora é hora de você sentar. E aonde que começa essa introdução? 3, 4, 5 anos. Por que tem criança que vai para a escola e ela é tranquilinha, ela senta, ela consegue obedecer todas as leis? Tem criança que não vai, ela não senta. Aí eles vão falar assim, ela tem TDAH. É porque não foi inserido os nomes do pai. Entende? Aí a gente vem hoje, ou tem autismo, ou tem TDAH. Por quê? Porque é mais prático, vamos dizer assim, eu ter um diagnóstico. Nomear um diagnóstico, trazer uma medicação, porque a medicação, se não fizer efeito, o problema é da medicação. Não é eu, mãe, que errei de forma nenhuma. É a medicação que não faz efeito. Né? E aí vem a grande pergunta. Todos nós somos cobiçadores? Sim. Você acredita que todas as pessoas cobiçam? Pois todas são movidas por desejos que nunca podem ser plenamente realizados, devido à estrutura fundamental da falta que define o ser humano. No entanto, tem uma aí, né? No entanto, a forma como essa cobiça se manifesta varia de pessoa para pessoa. E o que cada um cobiça depende como seu desejo é moldado pelo inconsciente e pela sua relação com o outro.
Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente fala que todos nós somos cobiçadores, isso é fato. Porque se nós todos temos a falta, todos nós temos desejos. Todos nós somos cobiçadores. O que vai fazer uma pessoa que cobiça mais que o outro? E quando a gente fala da cobiça, gente, a cobiça é uma coisa muito séria. Apesar de, às vezes as pessoas, só porque eu cobicei, não. A cobiça, ela leva ao adultério, a cobiça, ela leva ao assassinato, a cobiça, ela leva ao roubo. A cobiça, essa pessoa cobiçadora, como eles falam, no entanto, porque uma coisa, eu ver, por exemplo, doutora Mabel, doutora Janice, que transborda conhecimento, estar aqui na frente, é a gente cobiçar o desejo do conhecimento que elas têm. Isso é, porque a gente vê como um ser faltante. Quem aqui, como aluno ou analistas hoje, gente, se deixar, a gente quer ler todos os livros, a gente quer estudar todos os conteúdos, a gente quer saber tudo. É possível? Não. Só que esse desejo de ter, de preencher, a gente vai. Então esse desejo, ele nos move mesmo, assim como Kant e Sádio diz, ele vai mover, seja para o bem ou para o mal. O que a gente precisa entender é que esse excesso de desejo, que é onde ele faz a comparação do desejo para o gozo, esse gozar incessante, ele é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. O gozar incessante, ele vai estar nas adicções. E aí, várias áreas. Quando a gente fala de adicção, como diz o doutor Janice, todos nós somos adictos. Mas eu estou falando no sentido patológico, vamos dizer dessa forma. Pessoas com problema, não só com drogas, álcool, mas prostituição, comida. Por quê? Porque esse gozo que eu busco, né? Como diz o doutor Cristiano falou ontem, essa primeira mamada, esse prazer que eu senti ali no primeiro momento, eu quero ele sempre. Então eu busco esse gozo absoluto acima de qualquer coisa e acima de qualquer possibilidade. Então, eu cobiço a mulher do outro porque acima de qualquer coisa, eu não quero saber se ela é casada, se ela tem outro, eu quero ela, porque eu não posso ter ela, mas eu quero ter. Porque ela é a fonte do desejo do outro. E como eu quero agradar o outro, eu quero a fonte do desejo dele. Então eu quero o carro, ali né, na passagem ele fala de boi, vamos trazer para o dia hoje. A gente quer os carros, as roupas, as joias, as bolsas, as casas. A gente vive numa era de rede social que isso é exposto o tempo inteiro. Então a gente olha, nossa, eu quero, mas a gente precisa entender que vai ter uma fase de desejo, e quando isso passa do limite e vira a busca por um gozo absoluto. Quando eu passo desse lugar, né, do limite mesmo, em relação a mim e ao outro. E aí a grande pergunta, né? Como nós, psicanalistas, porque acho que foi o doutor Rogério que disse aqui, né? Qual é a abordagem? Vamos usar dessa forma, mas não é, né? Mas vamos dizer, qual a abordagem que tem essa questão que podemos entrar com as crianças para ajudar na questão da perversão? A psicanálise. E aí uma pergunta é, o que nós, como
psicanalistas podemos fazer. Só um minutinho. Então, assim, a gente precisa estar sempre atentos, observar. E não é observar o outro, não, gente. É observar a gente mesmo. Porque a gente, como analista, vai chegar o paciente que a gente vai ter que entender aonde essa cobiça dele, porque ela vai existir, ok? Ela está levando, ou se essa cobiça já passou, ela já entrou para uma questão de um gozo absoluto. Agora a grande questão, nós vamos cessar o gozo absoluto? Não. Por quê? A cobiça não é algo que se elimina completamente. Porque o desejo humano é sempre estruturado pela falta. Se a gente preenche a falta, o que acontece, gente? Um sujeito que é completo. Conta para mim, doutor Rogério, o que acontece quando o sujeito é completo? Entendeu? O sujeito completo, ou ele virou perverso, ou ele entrou na psicose. Mas graças a Deus nós não somos neuróticos. A gente não pode eliminar o desejo, porque é o desejo que vai nos fazer mover. É o desejo que vai fazer a gente levantar, vir, trazer, acontecer. É o desejo do conhecimento de vocês que faz vocês virem ontem, hoje, amanhã. É o desejo de querer fazer a diferença na vida do outro. É o desejo, entende? É o desejo, a gente não pode abrir mão desse desejo. A gente não tem como, vamos exterminar. No entanto, há maneiras da gente ajudar as pessoas a lidar com essa cobiça e encontrar formas mais saudáveis de se relacionar com o desejo. Porque se a gente entende que a gente não pode extinguir o desejo, que a gente não pode tamponar a falta, o que eu faço? Porque se é a falta que faz isso comigo e se é o desejo que faz isso comigo, o que eu faço? O grande segredo é a gente aprender a trabalhar com a falta. Mas apesar da falta, continuar a viver. Apesar do vazio, eu escolho continuar. E não é simples, não é fácil, não é gostoso, não é prazeroso. Porque quando a gente fala de um processo analítico, eu acredito, por favor, que todos aqui já façam análise. Quem não faz, pelo amor de Deus, né? Bora. E por quê? Gente, não tem como. Mas dói demais. E se não está doendo, tem alguma coisa errada. Você ainda não entrou em análise. Sinto informar. Porque o que vai fazer uma reestruturação, uma ressignificação, vai ser quando eu assumo uma responsabilidade, né? Como diria nosso amigo Freud. Qual é a sua responsabilidade na desordem que você o tempo inteiro se queixa? Só que pensa comigo, o quanto dói? O quanto dói para uma mãe, como a doutora Janice trouxe aqui, o caso da menina lá, com 19 anos, que aos 3, a doutora Janice falou para ela, se organize, porque isso pode acontecer. E essa mãe não deu conta da verdade. Gente, não é porque ela é ruim, não, porque ela não deu conta.
E tem uma frase que o Dr. Cristiano fala que para mim é fantástica, que é: a psicanálise está para todos, mas nem todos estão para a psicanálise. Por quê? Porque não é um processo fácil e gostoso. Porque se está muito fácil e gostoso, gente, está errado. A gente tem que vir para um congresso desse de psicanálise e todas as palavras que são ditas aqui, todas as palestras que estão aqui, a gente tem que sair daqui angustiado, porque se não saiu, está errado. Por quê? Porque tem que tocar a gente. Porque se você só vai conseguir levar algo para frente dentro do seu set analítico, se toca em você primeiro. Saí daqui e falei com o Rogério, falei: glória a Deus que os meus filhos são grandes e que eu não vou ser mãe mais. Gente, é sério, é desesperador. Porque quando você escuta o que uma mãe... Olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você está analisada agora, tá, amor? Eu não era. Fica tranquila, vai dar... Nós estamos aqui como equipe, tá? Fala pra gravidinha ali, né, tadinha? Mas entende, a gente como mãe, quando a gente entende, gente, é terrível, eu vou te falar, e é impressionante, porque maternidade é um termo que eu brinco e falo com a doutora Janice. Maternidade é um tema que eu ando na rua, ele bate no meu pé. O ano passado eu estive aqui e falei sobre maternidade. Eu falei: não vou falar de maternidade mais. Maternidade toda hora bate na minha porta. Exatamente. Ela fala: eu lembro de você é a mãe suficientemente boa. Não sabe o nome dói. Oh, nem fala. Entende? Então, assim, por quê? Porque eu, como mãe, doutora Janice está aqui, minha analista. Eu cheguei para ela, assim que eu comecei a estudar, eu falei: Janice, eu acabei com meus filhos, eu acabei. E o que você tem disso? Acabei. Quando eu comecei a entender, ela virou e falou assim: acalma. Não importa o que acontecer, importa o que você vai fazer agora. Ainda dá muito tempo de você fazer a diferença. E eu vejo plenamente a diferença dentro da minha casa. Porque eu escolhi querer fazer a diferença. Eu deixei, eu reorganizei o meu desejo, parei de cobiçar uma vida linda e plena e fui para a vida real. Para a vida daquilo que eu consigo ser. A mãe suficientemente boa. Eu não vou ser maravilhosa, não vou ser perfeita, vou ser chata, porque a gente precisa ser chata. Mãe é... Gente, a função de mãe é a mais terrível que existe, porque a gente é chato. E tem que ser. A gente não é legalzinho, não. Tem que pôr limite, tem que saber, tem que encher o saco. Só que também é aquela que acolhe, é aquela que o beijinho cura, é aquela que você dá um beijinho na cabeça da criança, vai passar, e ela acredita que vai passar. Passa. E passa. Exatamente. A mãe que pode punir, e ela traz uma punição e vai trazer isso para a criança. Entender esse processo do que essa cobiça por um momento, por uma vida perfeita, principalmente numa era de redes sociais que a gente está vivendo, a gente olha, a gente vê, tem muita mãe que fala, mulher, né, que fala, não vou nem falar mãe, tem muita mulher que fala de maternidade nas redes sociais. E aí ela não mostra por trás que ela tem 10 babás dentro da casa dela, que ela, uma dá banho, outra lava, outra faz, entendeu? E ela só aparece com as crianças lá, tudo linda, maravilhosa. E as mães ficam assim, entram no consultório desesperada: eu não dou conta, minha casa tá bagunçada, o menino não... É assim, isso aí é a vida real, aquilo lá é Disney. Disney, aquilo lá não existe não. É verdade. A gente precisa de... A gente sabe, nós sabemos que nós somos pessoas, nós somos personagens. A gente vive papéis o tempo inteiro. Então eu exerço um papel de mãe, eu exerço o papel de psicóloga,
psicanalista, eu exerço o papel de amiga, eu exerço o papel de filha, eu exerço o papel de esposa, nós todos exercemos um papel. Só que tem gente que leva o papel muito a sério, sabe? Que aí ele sai da realidade, ele acha que ele está ele vai para a ficção lá. E a gente está vivendo uma era, e eu já falei isso com o Janice, com o André, com o pessoal que a gente senta para conversar. Gente, estou preocupada, juro para vocês de coração. A quantidade de criança psicótica. Se vocês não viram, eu vou falar aqui. Se vocês não viram, deve ter umas 2 semanas. Eu ia até comentar isso, Rogério, que você estava palestrando, mas como é criança, a gente não dá, nem a psiquiatria vai dar um diagnóstico para ela ainda, né? Mas uma criança de 9 anos, gente, eu estou falando de uma criança de 9 anos, ela invadiu tipo um hospital veterinário, um negócio de veterinária, que tinha uma fazendinha no fundo. E aí, vou começar do início. Os donos da fazendinha chegaram no outro dia de manhã, presta atenção, logo depois do Dia das Crianças, porque tinha sido inaugurado no sábado, que foi feriado de 12 de outubro, e o espaço tinha feito um evento para crianças, para mostrar a estrutura. Sabe? No domingo eles chegam, todos 23 animais mortos. 23 animais mortos, de forma brutal. Aí eles viraram e falaram assim, alguém entrou, que tipo de ser humano entrou aqui e fez isso? Puxou as câmeras. Era uma criança, gente, de 9 anos. Sozinho, presta atenção no que eu estou te falando, sozinho, ele matou 23 animais na mão. Ele jogou na parede, brutalmente, para estourar as cabeças. Alguns ele arrancou a cabeça, ele arrancava os pedaços, ele pegava os bichos e esfarelava assim, ó. Por isso que as pessoas chocaram de ver. Não foi às vezes quando a gente vê assim, um envenenamento, tá todo mundo morto. Não. Foi de forma brutal. Gente, ele não foi um, não. Foram 23 animais. E animais assim, coelho, né? Animalzinho pequenininho, só que faz assim não, entendeu? Não, ele foi na festa do dia 12 das crianças. Quando todo mundo foi embora, ele voltou e fez isso escondido. Aí eu vou contar para você um segredo. Na reportagem, que a gente não sabe a história, né? Ele é criado pela avó. Mas isso seria o quê? Provavelmente alguma coisa aconteceu naquele espaço. Abandono, rejeição. Alguma coisa. Isso é fato. Isso é fato. Objeto transicional, né? Entende? Mas, gente, olha, o que eu quero dizer não é nem o diagnóstico, porque nós estamos falando de uma criança de 9 anos. Que eu acredito, diante de Deus, eu acredito que se ele encontra uma pessoa na vida dele que pode fazer a diferença, ele pode mudar em muito. Muito. Só que se ele não encontra, a tendência de que uns anos qualquer pessoa que degrede ele ou qualquer situação, ele faça isso com pessoas. Mas o que eu quero trazer é o quanto, às vezes, a gente não está prestando atenção ou está deixando passar a questão dos desejos, a questão do excesso do gozo, a questão do que não tem um limite. Então, o que a gente pode trazer para dentro da clínica hoje? Vamos trazer dentro do real. O que a gente pode trazer? E aí eu não estou falando para um isso ou para um aquilo. Eu estou falando para todos os nossos pacientes. Porque todos vão ter desejos. Claro que a gente vai trazer a questão de alguns que vão trazer com a questão de gozo absoluto. Quando você trata um paciente que é adicto, que tem problema, né, com álcool, com drogas, com prostituição. Que é reconhecer a falta e a impossibilidade do gozo absoluto. Esse é um trabalho que você vai ter que fazer, e é um trabalho, né, de formiguinha.
trabalho de milagre. É um trabalho de formiguinha. Deslocar o objeto do desejo. Porque se ele tem o desejo por alguma coisa que você observa que é uma coisa perigosa para a vida dele, ele não vai deixar de desejar. Concorda comigo? O que você precisa trazer para ele? Uma forma dele deslocar para um próximo objeto do desejo. Ele precisa trocar de objeto. Trabalhar com o simbólico, né? Que é simbolizar aquilo, trazer ele a entender o que é essa falta, por que ele deseja tanto, o que ele almeja, onde ele quer chegar. Por que eu quero? E não é de chegar no sentido profissional nem nada, não. Eu estou falando de cobiçar o porquê que eu quero. A gente entender isso, né? Por que eu quero, né? Os estéticos. Por que eu quero ser o desejo do desejo do outro? Por quê? Equilibrar o equilíbrio, né? Do desejo e da lei. Porque nós, agora eu vou falar para nós, no senso geral, a gente o tempo inteiro quebra a lei. Seja com pequenas coisas, seja com grandes coisas. Porque a gente é muito bom de julgar o outro. A gente vai julgar o perverso que matou, não que a gente precise defender. Mas a gente está ali para julgar. A gente está para julgar o outro que mata, que rouba. Mas a gente adora quebrar uma leizinha. Quantas vezes a gente escuta dos outros virar e falar assim: não, eu bebi só um pouquinho, não tem problema de eu dirigir não. É daqui a ali. Se não é lei, você pode dirigir. Mas se a partir da hora que tem uma lei, você não pode mais. Ah, eu ando sem cinto de segurança que me incomoda. É lei. É tanto lei que se te parar, se você tiver sem cinto, o que acontece? Multa. Por que a gente precisa de tanta lei? É o que eu disse lá no início. Por que a gente precisa, né? Por que foi criado as leis? Porque a gente cria a lei, a gente burla a lei. Eles criam a lei, a gente burla a lei. A gente cria a lei, a gente burla a lei. Porque essa busca, né? E quando eu falo trabalhar o gozo sustentável, é justamente nisso. O que eu quero sentir o prazer, ter isso de uma certa forma, mas de uma forma que prejudica menos. Dentro do senso comum que a galera está dizendo, é contenção de danos. Você tem um paciente que ele é adicto em cocaína. O cara está se matando. Ele vira para você e fala: vou parar com a cocaína, vou fumar só maconha. Você vai virar para ele e falar que não? Ele está errado? Não, filho, fuma só maconha. Contenção de danos. Você está trocando o desejo dele por uma outra coisa. Ele precisa, ele não vai parar de desejar. A adicção dele não vai mudar. Por que muitas pessoas, né? Por exemplo, pessoas que fumam, que bebem, aí logo depois que ela para de fumar, ela busca outra coisa. Ela come demais, ou ela chupa bala, ou ela toma café. Ela substitui algo que ela pode pôr na boca o tempo inteiro, igual ela fazia com o cigarro. É uma troca. Então essa contenção de danos é uma opção que você pode trazer, não é trazer, mas fazer o seu paciente pensar e refletir daquilo que pode ser menos agressivo para ele. Mas agressivo vai ser. Nós somos agressivos com a gente o tempo inteiro. Não foi dito aqui o que destrói o feminino? O próprio feminino. O que a gente briga com, né? Fica nessa questão com os outros? São as nossas questões. É aquilo que tem dentro da gente. A doutora Sérgio já levou uma plaquinha para mim. Pode falar, agora ele queria falar. Você leva lá o microfone para ele? Porque eu acho que agora todo mundo foi. A Cláudia também quer falar. Quem é o primeiro? Ele lá. Deixa eu aproveitar e beber uma água aqui. Doutora, boa tarde. Parabéns pela palestra e aos demais que te antecederam aí.
Realmente o tema é um tema muito interessante também. É só um pensamento mesmo, Claro. a questão de... você falou várias coisas, muitas coisas aí, sobre o relacionamento antes da lei. É interessante porque realmente, quando a lei foi dada por Deus, é porque realmente o povo não relacionava com Deus. Então, eles ficaram 400 anos lá no Egito, justamente devido aos antepassados deles. Eles carregaram aquele trauma quando Deus deu aquela lei para que eles inovassem a mente deles, trouxessem um novo pensamento para Israel. Essa é a ideia. Então, trazendo para a psicanálise, né, nas nossas famílias, da linha paterna, materna, quando esse relacionamento falta, porque relacionamento nada mais é do que encostar sem desgastar. Isso é um relacionamento. Quando tem um desgaste no relacionamento, vai trazer o que? Problemas. Isso falo da linha paterna, materna com os filhos. E quando tem esses desgastes no pai e da mãe com o filho, aí o filho não vai querer a lei, ele vai querer a cobiça, vai querer lá fora. Exatamente. Ele vai fazer esse desejo de dentro. É só um pensamento. Exatamente. Porque aí ele não aceita, ele passa daquela questão da lei e ele deseja, às vezes, um pai diferente da... Quem não deseja, né, gente? Um pai, às vezes, diferente do que a gente teve, uma mãe diferente do que a gente teve, uma infância diferente do que a gente teve. Sim. Ontem a doutora André foi muito feliz, ela disse um nó frouxo. Porque esse nó, ele tem que ser desatado. Exatamente. Um relacionamento. Exatamente. Porque a gente precisa entender que é laço, não é nó. É um laço. Tem que soltar. Porque laço, quando você puxa, ele solta. Isso. Tem que Nó, acabou, travou. Obrigado. A Cláudia quer falar e o Ezequiel também. Tá. Pode falar, Cláudia. Doutora Claudinei, adorei a palestra, parabéns. Obrigada. Adorei muito quando você falou sobre Kant. Eu achei assim, ponto máximo, porque é uma sabedoria a gente discernir quando é necessidade e quando é um desejo vão, né? Eu costumo dizer que às vezes a cobiça ela é prima da inveja, porque a cobiça a gente quer ter o que o outro tem, e a inveja você quer estar no lugar do outro, né? E isso, eu queria perguntar para você, isso não representa que o outro para mim, ele é mais importante do que eu? Porque se eu estiver na minha vida, com os meus sonhos, com os meus objetivos, focando força ali, colocando metas, objetivos, caminhando em cima de mim, eu não vou evitar a cobiça ou a inveja lá com o outro? Excelente, Cláudia. Vou te falar. O que acontece? Porque, e eu concordo que elas sejam primas e irmãs. Na verdade, vai ser uma diferença, às vezes, até de estrutura, tá? Mas vamos trazer a questão da cobiça. Por quê? O que me leva a cobiçar? Foi o que estava dito ali. Eu cobiço aquilo que o meu objeto de desejo quer. Entende? Então, o que eu vejo? Que esse lugar da cobiça, desse desejo que ele está muito ali parecido com a inveja, com essas questões, né? Porque não é só invejar o lugar, mas muitas vezes essa pessoa que cobiça, aquilo que ela cobiça, não é que necessariamente ela não tem. Ela cobiça porque ela não se autoriza a ter. Você está me entendendo? Quando eu viro e falo assim, não é sempre, tá? Mas algumas vezes, por exemplo, assim, quando eu vou dar um exemplo, eu cobiço o lugar de autoridade de alguém. Eu estou no ambiente de trabalho e eu cobiço aquele cargo acima, ok? Eu cobiço por quê? Eu preciso entender qual é a minha falta que me leva a cobiçar aquele lugar de alguém. Mas a grande questão é, se eu chegar naquele lugar, eu me sustento naquele lugar? Eu dou conta daquele lugar? Então, muitas vezes, a gente vai cobiçar algo que a gente não pode ter.
E não é porque eu não posso ter no sentido financeiro, ou, por exemplo, quando a gente está falando dessa questão de ambiente de trabalho, eu posso aumentar meu conhecimento, eu posso buscar galgar lugares maiores dentro da empresa, mas às vezes eu não faço nem isso, porque eu não posso, entende? Eu não acho que eu mereço ter aquilo, então eu só fico de um olhar de cobiça daquilo, eu não me permito ter aquilo, eu não me autorizo ter aquilo. E o pior, quando eu consigo aquilo, eu jogo aquilo fora. Eu degredo aquilo ou eu não quero aquilo. Porque como eu não posso ter aquilo, aí é aquele textinho, arruinados pelo êxito. Porque quando eu chego, porque o cobiçador, se ele está no nível bem adoecido, vamos usar essa palavra, ele nem vai ser o arruinados pelo êxito, porque nem no êxito ele vai chegar. Ele não dá conta nem de chegar no êxito. Mas, se por um acaso da vida, ele toma um tranco, ele toma um bicudo e chega, ele mesmo arruina e não deixa ter. Entendeu? Então, a Janice quer falar aqui. E o Ezequiel tinha pedido lá e terminou. Não, pode falar, é porque ele tá lá. Tanto faz. É porque o Cristiano já tá ouvindo pra cá. A questão inteligente da cobiça, né? Eu acho que é uma coisa muito inteligente quando Deus disse não cobiçará, né, o boi, nem nada do outro. É porque você desapropria a sua próprio ser e a sua relação com a sua capacidade de ter. É como você dizer assim, ó, eu sou incapaz de ter aquilo. Então, eu fico só na cobiça. Porque a cobiça é a incapacidade do sujeito a vir com a sua própria questão psíquica. Não é chegar, é dar conta de fazer a caminhada, né? Não é ir aonde o outro está, é olhar o que o outro tem, como se olha o objeto sexual do outro. Quando você fala, Claudina, é interessante demais, que o outro quer cobiçar, vou pensar agora no outro como homem, tá? Porque o homem, ele vai produzir o adultério, psicanaliticamente falando, né? Porque ele quer a mulher do outro. Por que ele quer a mulher do outro? Porque a mulher do outro não é dele. E nunca vai ser dele. E quanto mais ela não for dele, mais ele vai desejar. Porque ele retorna à estrutura infantil da impossibilidade de ter concebido e ter ficado com sua mãe. E o Édipo vai reinar. Porque aquela que ele tem em casa já lhe pertence. Então eu tenho que ter o que não me pertence. O que não me pertence. Então o adultério, a cobiça, é o retorno à imaturidade, à infantilidade do ser não aceitar a sua falta. Que eu não preciso ser completa, mas eu posso dar conta da minha própria existência aqui na Terra. Exatamente. Não é interessante? Parabéns. Palma, gente, né? Acho que agora só o Ezequiel lá que tem que... A inscrição online a gente não pode deixar também. Tem duas perguntas online. É rapidinho, Ezequiel, porque ele tinha pedido antes da Janice. Tá. Ah, tá. Aí, Ju, essa pessoa aí você vai falar online? Então fala pro do online aí que pode falar. Vou falar com o pessoal do online, pode abrir o microfone. Pessoal do online, quem quer fazer a pergunta? Pode abrir o áudio. Deixa eu ver quem é aqui. André. Você quer que eu mexi aqui, que deu problema no meu... Tá dando pra ouvir? Tá. Eu mexi aqui, tá aqui, seu microfone está ativado, seu vídeo interrompido. Bom, depois eu olho o que eu fiz aqui. O que acontece? Pensando de uma outra forma que eu já ouvi, né, a Janice parece que me deu uma resposta diante dessa cobiça psíquica. Também eu ouvi de outra forma a questão da cobiça como sendo
Vou dar um exemplo simples. Eu gostei da sua bolsa, eu vou cobiçar a sua bolsa no sentido, hoje eu não posso ter, hoje eu não posso comprar, mas eu vou trabalhar e vou arrumar alguma forma de trabalhar e adquirir uma bolsa igual a sua. Então, pensando no sentido da cobiça diferente da inveja, aonde eu penso a cobiça como uma forma para eu caminhar, para ter um movimento para eu ter, mas eu não estou dizendo que você não possa ter, e nem estou desqualificando o seu lugar. Então, eu penso a cobiça nesse sentido, e a inveja no sentido que eu não posso ter, mas eu vou e destruo a sua bolsa, ou eu dou um jeito de roubá-la, nesse sentido. Não, mas é exatamente isso que a gente disse ali quando a gente fala que o desejo é uma coisa que a gente não pode parar. A gente precisa desse desejo. Né? Como eu disse, é o desejo que fez a gente vir para cá, é o desejo que faz a gente buscar o conhecimento, é o desejo que faz a gente olhar para a bolsa do outro e trabalhar para conquistar. Entende? Mas eu preciso entender até onde é o desejo e quando isso passa a ser a busca de um gozo absoluto. Aí são duas coisas, mas o desejo, como você trouxe, essa cobiça. Esse gozo absoluto, então, a gente poderia colocar como inveja? Não. Não. Porque o gozo absoluto, ele vem desse lugar de uma busca pelo gozo absoluto mesmo, de gozar o tempo inteiro nesse lugar. Entende? Por exemplo, como eu dei um exemplo, a pessoa que ela usa cocaína, vou dar um exemplo, tá? A primeira vez que ela cheirou cocaína, ela sentiu uma sensação, tum! Ela quer sentir essa sensação todas as vezes, só que ela não vai mais sentir. Ela sentiu só na primeira vez. Só que a busca por esse gozo absoluto de sentir, ela não para. Entendeu como é que é diferente? Entendi. Quem é agora? Aí a última online vai ser Quem mais online? Não tem ninguém, não tem? Érica, pode ir, abre seu microfone, amor. Pode falar, tô te vendo. Não tô te ouvindo. Ah, pode ir agora. Porque eu tinha pensado a diferença da cobiça para a inveja. Né? A cobiça como sendo positivo, vamos pôr assim, é a inveja no sentido negativo. Entendi, mas não é. A cobiça como um movimento, né? Um movimento para ter, e a inveja no sentido... Elas não são opostas. Elas não são opostas. Pode falar. E a inveja nesse sentido, entendeu? Oposto. Entendi, mas não é oposto. Elas não são opostas. A inveja me leva a destruir. A cobiça me leva a construir. Entendi. Não, mas não necessariamente, porque uma cobiça também não estruturada, ela vai te levar a destruir. Deixa só a Érica falar aí, porque já me gritaram. Acabou. Vai lá, Érica. Vamos lá, parabenizar todo mundo, queria estar aí para variar, tá maravilhoso, parabéns. Quando você colocou a questão do transtorno, o TDAH, eu entendi o contexto que você quis colocar, que às vezes é uma mãe que não está atenta aos contextos ali, não é uma questão neurobiológica, não é realmente um transtorno neurobiológico. Aí é interessante frisar isso, porque quando é um transtorno neurobiológico, e às vezes os sintomas são muito parecidos, né? De uma criança agitada, é uma criança, então a gente já espera que seja agitada, porque senão tem alguma coisa errada. A gente precisa diferenciar o que é da criança e o que é neurobiológico. É exatamente. Exatamente, é interessante frisar isso, porque existem, e os sintomas são muito próximos de uma mãe, né? Que está ali achando que é mais fácil um diagnóstico do que eu assumir o meu papel, do real, uma questão de um transtorno. Aí a gente, enquanto profissional, tem que ficar muito atento. Total, porque concordo plenamente com você. É apenas uma pontuação. Não, mas é exatamente isso, eu concordo plenamente com você. Porque com o excesso de diagnósticos que a gente está tendo, eu vejo que às vezes as pessoas vão deixar de buscar diagnósticos. A gente tem que tomar esse cuidado, entendeu? Porque o excesso pode fazer com que as pessoas parem de buscar. Entende? E vice-versa. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que trazer sempre, essa observação, não tem jeito. Me castraram, gente. Obrigada.
Rodineia. E vamos lá, qual que é a frase que ela trouxe para a gente refletir no congresso? Psicanálise não é sobre o outro. Psicanálise não é sobre o outro. Tá bom? A gente entrega, então, esse mimo em agradecimento ao seu carinho, à sua dedicação. Obrigada. Olha lá a foto. Obrigada. Obrigada. Pessoal, pronto? Dando continuidade à parte da tarde, atenção pessoal online. Vai entrar agora uma pessoa online. E nós aqui presencial, ó, vai entrar um palestrante agora online. Peço a vocês agora, ó,